Você quer ser curado? Essa foi a pergunta que Jesus lançou para o paralítico que vivia há 38 anos ao redor do tanque de Betesda. Hoje nós vamos falar sobre a segunda verdade que aprendemos com o terceiro milagre de Jesus, que é a cura do paralítico, baseado em João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15. Gostaria que nesse momento você acompanhasse o texto comigo, que está em João capítulo 5, versículo 6, que diz assim: Quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Versículo 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. A segunda verdade que aprendemos com o texto de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15, que conta o terceiro milagre de Jesus, que é a cura do paralítico do tanque de Betesda, Jesus é misericordioso e cura as nossas enfermidades físicas e espirituais. O texto nos afirma que Jesus viu aquele homem com uma doença incurável. Jesus foi ao encontro dele e abriu uma porta de esperança com a seguinte pergunta: Você quer ser curado? A pergunta de Jesus é uma pergunta reflexiva, pois estava fazendo com que aquele homem voltasse ao seu passado, reconhecesse a sua situação atual e também pensasse no seu futuro. Para ser curado, aquele homem precisava entender qual era a sua real situação, reconhecer por que estava sofrendo. Diante da pergunta de Jesus, o homem não respondeu à pergunta, mas ofereceu uma desculpa e disse: Senhor, não há ninguém que me ajude, como afirma o versículo 7. A resposta indica que aquele homem confiava muito na tradição de que o anjo desceria ali naquele lugar e remexeria a água. Bom, entre todas as coisas, todos nós queremos ser curados das nossas enfermidades físicas e também das nossas enfermidades espirituais. É muito bom ser curado, mas a cura, ela mexe com toda a nossa estrutura, com toda a nossa vida. Por isso, aquele homem apresenta uma desculpa, ninguém está aqui para me ajudar. Ou seja, na realidade, ele não queria encarar o seu real problema, pois a cura faz com que venhamos a reconhecer os nossos erros e também as consequências dos nossos erros. A cura, ela remexe com o passado, faz com que a gente olhe para o nosso passado. A cura também nos obriga a perdoar. Então, aquele homem pensava que Jesus iria ali ajudar no sentido de carregar ali e colocar ali dentro daquelas águas termais que ficavam ali agitadas. Ele não tinha ideia que Jesus era o Messias, que Jesus era o Verbo encarnado, que Jesus era o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, como afirma João capítulo 1, versículo 14. Então, Jesus lhe disse, ao mesmo tempo que Jesus pergunta: queres ser curado? E aquele homem não apresenta não responde a pergunta de Jesus, mas ao mesmo tempo ele coloca uma desculpa. E em terceiro lugar, Jesus ele fala uma palavra que lhe traz a esperança e também lhe traz a libertação. No versículo 8, quando lemos o texto no texto da Bíblia Sagrada, Jesus fala assim: levanta-te,
pega a tua maca e anda. Essa palavra de autoridade de Jesus, ela surpreende aquele homem, pois ele queria ser carregado para entrar naquele tanque, mas Jesus mandou que ele levantasse. Ele não reconhecia aquelas palavras, e muito menos o Senhor daquelas palavras. Pois quando foi questionado pelos líderes judeus da época de quem tinha lhe curado, ele falou no versículo 11 que aquele que me curou, né? Versículo 11 diz assim: mas respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Ele não reconhece quem é Jesus. Somente a partir do versículo 14, do versículo 15, que ele vai reconhecer que Jesus, ele fala assim, ó, mais tarde Jesus encontrou no templo e disse, olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que quem tinha lhe curado fora Jesus. Quem tinha lhe curado fora Jesus. Então, é importante observarmos que a cura desse homem ela foi imediata, né? Foi uma cura instantânea. Quando Jesus falou, pega a sua maca e ande, ele levantou, pegou a sua maca e andou. O que podemos aprender com esse texto? O que essa segunda verdade do terceiro milagre de Jesus, baseado em João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15, o que tem a nos ensinar? Então, a primeira lição que aprendemos com esse texto é: não importa há quanto tempo estamos sofrendo, Jesus é poderoso para nos libertar. A mulher hemorrágica sofria há 12 anos. A mulher encurvada andou 18 anos corcunda. Esse homem estava doente há 38 anos. Mas todos eles que tiveram encontro com Jesus tiveram as suas enfermidades saradas e as suas vidas restauradas. Ele pode também curar você. Basta que você creia nele no sentido de ele ser o Filho de Deus. Segundo, a segunda lição que aprendemos com esse texto, não importa a gravidade do nosso problema, Jesus é a solução. 38 anos de sofrimento, mas Jesus lhe pergunta, você quer ser curado? Assim também como Lázaro já estava há 4 dias, já cheirava mal, mas Jesus lhe disse uma palavra em João capítulo 11, versículo 43, Lázaro, vem para fora. E Lázaro voltou novamente a viver. A terceira lição que aprendemos com esse texto é: não importa as consequências dos nossos erros, Jesus refaz tudo de novo. Sua família está arrebentada, Jesus pode refazer tudo de novo. Ele transformou uma mulher possessa, Maria Madalena, e fez dela a primeira missionária após a sua ressurreição. Também transformou a vida da mulher samaritana que já tinha 5 casamentos frustrados. E ela se tornou uma das primeiras embaixadoras da sua palavra ali naquele povoado de Samaria. Quando pensamos que a nossa vida não tem mais nenhum valor, Cristo nos liberta e faz que a gente volte novamente a ter valor diante da sociedade. Então, concluímos aqui essa reflexão dizendo que a ordem de Jesus foi pega a tua maca e anda. O paralítico obedeceu. Talvez você já falou para si mesmo, não há mais jeito. Mas Cristo te diz hoje, ainda há solução para a sua vida, para a sua família. Creia em Jesus, entregue a sua vida a Jesus e volte a ter plena alegria na sua vida. Então, as duas principais verdades que aprendemos com o terceiro milagre de Jesus, baseado em João capítulo 5, do versículo de 1 a 15, é: Jesus conhece as nossas enfermidades físicas e espirituais, e Jesus é misericordioso e nos cura de nossas enfermidades físicas e também das nossas enfermidades espirituais. Meu desejo aqui é que Deus continue abençoando você e que essa palavra
fale poderosamente ao seu coração. Amém.